Pronto, vamos lá? Pessoal, olha só. Nós finalizamos o nosso último encontro falando sobre os teoremas fundamentais do cálculo, os dois. Aqui eu coloquei só uma revisãozinha do que foi que nós discutimos. O primeiro teorema fundamental do cálculo, ele diz que se você considerar essa função f de x definida dessa forma, né, você vai ter uma soma integrada começando em A, um ponto lá, e terminando em um lugar que não é fixo, é variável. Aí, essa função escrita desse jeito aqui tem a característica de que quando você derivar ela, você vai encontrar essa que está aqui aplicada no x. Então, f de t aplicado no x, vai dar f de x. Ora, se eu tenho uma função que quando eu derivo dela da f de x, é o que nós chamamos de primitiva dessa função f pequena. Então, o primeiro teorema fundamental do cálculo, ele exibe a cara de uma primitiva para qualquer função. E essa cara é essa, a integral de a até x de f de t dt. Essa função, a variável x, que é esse de cima aqui, essa função, ela tem a característica que de quando você derivar ela em relação a x, vai dar f de x. Só que nem sempre essa primitiva, né, na hora de você fazer os cálculos lá, vai ser uma função elementar. Eu posso ter uma primitiva escrita basicamente só como função integral, sem a parte de escrever ela como combinação de constante, com x, com seno, com cosseno, com arcosseno, e assim por diante, que é o que caracteriza ser uma função elementar. Mas certo é o seguinte, que essa função f grande aqui, ela independe desse ponto inicial para que a derivada dela dê esse f de x. Então, por conta disso, esse ponto pode até ser omitido, e a nossa notação para a primitiva ficaria sendo integral até x de f de t dt. E como eu comentei com vocês antes, ao invés de escrever assim, simplesmente passamos a escrever f de x dx, e então esse símbolo aqui será o símbolo usado para representar a primitiva de uma função. Já o segundo teorema fundamental do cálculo, esse sim, isso que você vê aqui é um número. Quando eu integro de A até B, eu estou com uma soma integrada ali dentro daquele intervalinho que começa no A e termina no B. Essa soma integrada, essa forma de escrever aqui, nós definimos, nós chamamos, né, damos esse nome ao limite dessa soma de f de x vezes delta x. Então, quando eu falo que eu tenho aqui uma maneira para calcular esse número, eu tenho uma maneira para calcular o valor desse limite. E o que o teorema fundamental do cálculo faz é nos dizer como que eu calculo esse limite. Então, esse limite eu calculo pegando uma primitiva. Olha, essa g é uma primitiva qualquer dessa f pequena. Eu vou pegar aqui a primitiva, e essa primitiva eu aplico ela no extremo superior, menos essa mesma primitiva aplicada no extremo inferior. Essa diferença nos dará o número correspondente a esse limite aqui. Essa nova função, esse novo operador, que eu posso assim chamar, que nós acabamos criando aqui no primeiro teorema fundamental do cálculo, ele tem algumas propriedades interessantes. E essas duas aqui são suficientes para caracterizá-lo como um operador linear. Eu digo que um operador é linear se acontece justamente o que está acontecendo aqui. Se o operador aplicado em uma soma dá o mesmo resultado que o operador aplicado em cada uma das parcelas separadamente. Na prática, o que nós teremos aqui é que a integral da soma é a soma das integrais, ou a primitiva da soma é a soma das primitivas. Você pode quebrar, então, uma integral em 2, 3, 4, quantas parcelas você quiser. Você pode fazer isso, desde que seja uma quantidade finita aqui, né? Bom, outra coisa que acontece é que uma constante que está multiplicando a função, ela pode sair aqui do operador. Eu posso entrar e sair desde que a constante esteja multiplicando a função que está lá dentro. Então, você pode entrar e sair com essa constante. Essa constante é um número real qualquer. Ok? Bom, agora nós vamos aqui
ver uns dois exemplos, vocês verão que de um exemplo para o outro, eu peguei aqui o exemplo 5, e o próximo eu vou deixar vocês sortearem. Vocês verão que não muda muito assim na estratégia. O que você precisa fazer para calcular a integral definida é conseguir essa tal função aqui, que é a primitiva. Depois que você conseguir a primitiva, você vai pegar a primitiva, aplicar ela no extremo superior, menos essa primitiva aplicada no extremo inferior. Isso dará a você o valor dessa soma integrada, dará a você o valor dessa integral definida. E para que você seja ajudado, eu coloquei aqui um lembre-se, para você lembrar de uma primitiva que nós conhecemos. Nós falamos isso no nosso último encontro, né? A primitiva de x elevado a alfa, desde que esse alfa não seja o número menos 1, é o x elevado a alfa mais 1 dividido por alfa mais 1. Então, eu tenho aqui a cara de uma primitiva, a primitiva de uma potência. O que nós vamos tentar fazer aqui é basicamente escrever cada uma dessas funções aqui como uma potência. E aí, como eu sei o que dá a primitiva de potência, eu uso isso aqui. Esse negócio de calcular a primitiva, pessoal, é como se você estivesse dentro de uma casa, um labirinto, né? E você, para sair, você tem que chegar até um portal, uma porta de saída. Uma porta de saída seria o equivalente a você saber o que fazer com a função que está aqui. Então nós teremos então uma lista de funções que eu vou saber qual é a primitiva dela, né? Nossa lista terá cerca de 20 funções. 20 funções. Passou daí, o que estiver fora dessa lista, eu peço a vocês que sempre façam a justificativa. Não assuma o que você viu em uma lista que tem 300 integrais. Não, vamos ficar limitados aí a essas 20. Usar o que essas 20 nos dizem. E depois, para a gente fazer outras, a ideia será colocar elas em função dessas que nós veremos. Então, por exemplo, como é que eu vou fazer para calcular nesse exercício aqui? Eu quero saber qual que é essa soma integrada aqui. X ao quadrado mais raiz de x. O que eu preciso fazer é o seguinte, eu preciso da primitiva de x quadrado mais raiz de x. O símbolo que nós usamos para a primitiva agora é esse aqui, não é? X quadrado mais raiz de x dx. Esse é o símbolo que nós usamos para a primitiva. Aqui indo de 0 até 1. Então eu preciso fazer esse cálculo aqui. Para fazer esse cálculo, vou abrir um parêntese aqui e vou escrever esse cálculo. Eu quero saber como é que dá integral de x quadrado mais raiz de x dx. Aí você pode separar isso aqui em duas integrais. Aí ficará assim, integral de x quadrado dx mais a integral da raiz de x. Mas eu preciso de uma estrutura desse jeito, de uma potência. Isso é fácil, basta você lembrar que raiz n de a elevado a m é o mesmo que a elevado a m dividido por n. Você pega o expoente e divide pelo índice. Então aqui ficará assim, ó, a integral de x elevado ao quadrado dx mais a integral de x, aqui o expoente é 1, o índice ali é 2, ficará x elevado a meio dx. Pronto, então eu tenho agora nas duas parcelas aqui, eu tenho integral de uma potência, e eu sei como fazer isso, né? Então vai ficar assim, integral do x quadrado é o x elevado ao cubo dividido por 3, e a integral do x elevado a meio, seguindo a mesma estrutura aí, será x elevado a 1 meio mais 1 dividido por 1 meio mais 1. Aqui a rigor tem uma constante, não é? Só que para você usar em integral definida, você precisa de uma primitiva qualquer. Não precisa você colocar essa constante. Se você quiser colocar ela, não tem problema, não vai fazer a resposta ser diferente, só vai ter mais coisa para você escrever aqui. Mas como eu preciso só de uma primitiva, geralmente eu não coloco esse mais c. Eu fico só com as expressões que eu encontrar ali. Bom, agora aqui eu só tenho que terminar de escrever isso aqui. Vai ficar x ao cubo dividido por 3, mais x elevado a 3 meios, dividido por 3 meios. Divisão de fração a gente conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então aqui ficará assim, x ao cubo dividido por 3, mais 2 terços de x elevado a 3 meios. Isso que nós encontramos aqui
é o nosso gzão, lá do Teorema Fundamental do Cálculo. Isso que nós encontramos é essa função aqui, esse gzão aqui. Esse gzão eu vou usar ele aqui para calcular a integral definida. Eu preciso dele aplicado no extremo superior, menos ele aplicado no extremo inferior. Voltando para cá, vamos fechar esse parêntese aqui. Vou fechar esse parêntese aqui. Esse parêntese foi aberto só para eu saber qual era a primitiva. A primitiva eu já descobri. Então ficará assim, ó. No lugar dessa expressão aqui, eu vou colocar a primitiva que eu encontrei, que foi x elevado ao cubo sobre 3 mais 2/3 de x elevado a 3 meios, isso aqui variando de 0 até 1. Esse aqui é o nosso gzão de x. Eu preciso do gzão de 1 menos o gzão de 0. Então eu tenho que trocar o x aqui, tenho que trocar o x por 1, depois menos trocar o x por 0. Então nós passaremos a ficar então com isso aqui. Ó, trocando o x por 1 fica 1 elevado ao cubo sobre 3, mais 2/3 de 1 elevado a 3 meios. Olha, onde tinha x aqui, tirei o x, coloquei 1. Depois menos. Agora tem que tirar o x e colocar 0. Nem precisava escrever, né? Dá 0. Mas eu vou escrever, vou colocar assim, ó, 0 ao cubo sobre 3 mais 2/3 de 0 elevado a 3 meios. Isso que você vê aqui é o gzão de 0. Isso que você vê aqui é o gzão de 1. Estamos calculando aqui então o gzão de 1 menos o gzão de 0. É o que eu preciso para calcular o valor do limite, da soma integrada. Agora fazendo os cálculos aqui, vai ficar só isso, né? 1/3 mais 2/3, esse aqui dá 0, menos 0. 1/3 mais 2/3 dá 3/3, e isso aqui é a mesma coisa que 1. 3/3 é a mesma coisa que 1. Pronto, está resolvido. Então aquela integral definida me dá como resposta 1. Bom dia. Me dá como resposta 1, ok? Para você ver como é que de um exercício para o outro vai mudar a dificuldade, o grau de dificuldade aqui do cálculo da primitiva, eu vou pedir que vocês escolham um exercício aí de 1 a 30, vai, fala o número de 1 a 30. 26. Deixa eu pegar o 26 aqui para ver como é que é a cara dele. Alguém escolheu o exercício 26, mas acabou sendo, acho que, o exercício que vai exigir uma análise um pouco mais interessante, né? Porque aqui envolve um módulo. Eu preciso acabar com esse módulo. Para eu poder lidar com isso aqui, eu preciso dar um jeito de escrever isso aqui de forma equivalente, mas sem esse módulo. Para isso, então, nós precisamos lembrar do conceito de módulo. O que é o módulo da coisa? Vamos lá. Se eu colocar x, vai acabar confundindo, porque aqui tem x também. Vamos colocar assim, módulo da coisa. O módulo da coisa é a própria coisa se essa coisa for maior ou igual a 0. E será o oposto da coisa se essa coisa for menor do que 0. Meninos? Se for maior do que 0, mantém. Se for menor do que 0, inverte, troca o sinal. Se você olhar para essa função que está aqui, cosseno de x, no intervalo que vai de 0 até π, vamos ter que olhar o aspecto gráfico dela. A função módulo de cosseno, a função cosseno, sem o módulo, de 0 até π, ela tem esse aspecto aqui, ó. Aqui está o 0, vamos colocar aqui estará o π sobre 2, e aqui estará o π, 1, 2, 3, 1, 2, 3, aqui estará o π. Então o cosseno começa lá em 1, aí ele vai passar para cá, e depois ele vem para cá. Ok? Essa que está de pretinho aqui é a função cosseno de x. Então você verifica o seguinte, que de 0 até π sobre 2, o cosseno é positivo. Então de 0 a π sobre 2, o módulo do cosseno de x será o quê? Será o próprio cosseno de x, porque o módulo da coisa é a coisa
se essa coisa for maior ou igual a zero. Ora, de 0 a π sobre 2, isso aí vale, não é? Então tá bom. E de π sobre 2 até π? Bom, de π sobre 2 até π o cosseno já é negativo. Quando você está diante de algo que é negativo, o módulo da coisa é o oposto da coisa. Não é isso? Então, agora eu vou usar uma das propriedades que nós enunciamos quando fala, acho que foi na aula passada, que falava assim, ó, olha só onde é que nós vamos utilizar ela. Falava assim, que a integral de A até B de f de x dx é igual à integral de A até C de f de x dx mais a integral de C até B de f de x dx. Eu não sei se eu coloquei aqui as mesmas letrinhas que eu coloquei lá, mas a ideia é a mesma. A ideia é que é como se você pudesse tirar isso aqui, sobra do A até o B, que é o que está aqui. Nesse caso aqui, eu tenho aqui o π sobre 2 como sendo um divisor de águas. De um lado dele o cosseno é positivo, do outro o cosseno é negativo. Então, eu preciso transformar essa integral de 0 até π, eu vou transformar ela assim, ó, na integral de 0 até π sobre 2, aí aqui dentro não mexe, fica 1/2 do cosseno de x mais o módulo do cosseno de x, dx. E depois mais a integral, aí eu vou sair agora do π sobre 2 e vou até o π. De π sobre 2 até chegar no π de 1/2 do cosseno de x mais o módulo do cosseno de x. Fechou aqui, dx. Por que é interessante essa separação? Deixa eu pegar só um pincel colorido ali, vai. Por que é interessante essa separação? Antes eu estava diante de uma expressão que nesse intervalo aqui de 0 a π, ela podia mudar de sinal. Agora, nesse intervalo aqui de 0 a π sobre 2, esse cosseno não muda de sinal. Ele é sempre não negativo. Ele pode dar 0 aqui, bem em cima do π sobre 2. Mas, fora daí, esse cosseno aqui, ele é positivo. Ó. Esse cosseno que está aqui dentro, ele é maior ou igual a 0. E módulo de algo que é maior ou igual a 0 é igual ao próprio. Então, na verdade, isso que vocês veem aqui, módulo do cosseno de x, fica sendo só cosseno de x aqui no intervalo de 0 a π sobre 2. Certo? Porque o cosseno é positivo. Agora aqui, ó, de π sobre 2 até π, de π sobre 2 até π, o cosseno já é negativo. Se o cosseno é negativo, então esse que está aqui dentro, ó, é negativo, pode dar 0 lá no π sobre 2, né? Vamos colocar assim, menor ou igual a 0. Não, vamos colocar só menor do que 0. Não vai interferir, esse lugar aqui onde dá, né? Mesmo que eu coloque igual aqui, não vai mudar nada, menos 0 dá 0. Mas o que eu quero que você repare é o seguinte, quem está aqui dentro é um número menor ou igual a 0. Quando eu estou diante de um número negativo, é o oposto de quem está lá dentro do módulo, ó. É o oposto. Então aqui, esse módulo aqui, vai ficar então menos cosseno de x. Então no final das contas você vai ficar com o seguinte, ó, essa integral original ali é o mesmo que você integrar de 0 até π 1/2 que multiplica cosseno de x mais, agora o cosseno de x preto, ó, cosseno, o vermelho, né? O cosseno de x vermelho dx. E desse outro lado aqui vai ficar assim, ó, mais a integral de π sobre 2 até π de 1/2 multiplicado pelo cosseno de x preto, que é esse que está aqui. Agora aqui, ó, no lugar desse módulo de cosseno vai aparecer menos cosseno de x. E fechou aqui e aqui dx. Então note você, pois não? De 0 a π sobre 2. Ah, essa aqui, né? Você tem toda a razão. Aqui é de 0 a π sobre 2. É aqui de π sobre 2 até π. É isso mesmo. Obrigado. Ó, então você nota o seguinte, que esse aqui, essa diferença aqui, ó, dá 0, né? 0. É uma função, aquela função que fica assim, o gráfico dela é o eixo x, né?
Então não tenho nem o que calcular aqui. Integral de zero, a integral definida de zero, dá zero. Essa parte aqui, ó, dá zero. Sobrou para você fazer o cálculo dessa outra. Cosseno mais cosseno dá 2 cosseno. Vai ficar de 0 até π sobre 2 de 1 meio multiplicado por 2 cosseno de x dx. Esse 2 cancela com esse 2 e você ficou com o integral de 0 a π sobre 2 do cosseno de x dx. Deixa eu apagar o lado de cá. Pois bem, vamos continuar aqui então. O que nós obtivemos ali é que aquela integral inicial fica reduzida a apenas essa integral aqui. Integral de 0 a π sobre 2 do cosseno de x dx. E para calcular isso aqui, eu necessito da primitiva dessa função que está aqui. Primitiva do cosseno. Que função que eu derivo e que vai dar como resultado o cosseno? Não é o seno? Então vai ficar assim, a primitiva aqui é o seno, vai ficar seno de x variando de 0 a π sobre 2. Então eu tenho que tirar o x e colocar π sobre 2. Olha, esse aqui é o gzão de x. Eu preciso do gzão no ponto de cima menos o gzão no ponto de baixo. Então eu preciso calcular isso aqui. Seno de π sobre 2 menos seno de 0. O seno de π sobre 2 dá 1 e o seno de 0 dá 0. Resultado, a integral definida então dá 1. Note você que essa integral teve um raciocínio assim um pouco diferente, mas não fugiu daquilo que eu falei com vocês. Você precisa calcular a primitiva da função que está aqui no integrando. Eu chamo integrando essa partezinha aqui, né? A função que está aqui no integrando. E essa primitiva você aplica no extremo superior, menos essa primitiva aplicada no extremo inferior. É isso que você precisa fazer sempre. Agora, onde é que entra eventual dificuldade? No cálculo da primitiva. É por isso que nós teremos aí vários momentos onde nós aprenderemos a calcular a primitiva, né? Porque isso aí é importante para você poder usar esse resultado aqui. É conhecer qual que é a primitiva. Moçada, vamos aqui então. Olha só. O que nós vamos fazer aqui agora é dizer a você o que é necessário para que você calcule a área que fica delimitada por duas curvas. Note que nós estamos pedindo aqui no enunciado, ó, nós estamos pedindo que as duas funções sejam funções contínuas, dentro de um intervalo fechado. A função g está sempre menor ou igual à função f, ou seja, o gráfico dela está no máximo ele encosta na função f, mas não cruza. Caso cruze, aí você precisa separar. Vamos imaginar que aqui esteja a função f e aqui esteja a função g. Aí você quer saber qual que é a área de A até B. Você quer saber qual que é essa área todinha aqui. Com o que eu estou passando para vocês aqui, não dá para você fazer esse cálculo de uma vez só. Porque se você calcular a integral de f menos g de A até B, o número que você encontrará não representará essa área. Não representará essa área. Você vai precisar de descobrir o lugar onde elas se cruzam e fazer novamente o que nós fizemos no exercício anterior. Você vai integrar de A até C, aí vai ficar a função de cima, que no caso aqui seria f, e no caso de baixo, no caso da função de baixo, seria a função g. Então essa área aqui você calcularia assim, integral de A até C, da função de cima menos a função de baixo. E depois adiciona com essa outra área. Só que quando você vai de C até B, a função de cima agora já é a G. E a função de baixo é a F. Aí você teria que calcular essa integral de C até B, da função de cima que é G, menos a função de baixo que é F. Então caso ocorra interseção, cruzamento, né? Elas podem uma encostar na outra, não tem problema. Mas o que não pode é cruzar uma com a outra. Se cruzar, aí você tem que separar isso em mais de uma integral. Mas supondo que nós estamos numa situação dessa, onde a função g está sempre com o gráfico abaixo da função f, ou no máximo igual, para calcular a área dessa região, você precisa apenas de calcular a integral daqui onde a região começa até onde a região termina, a abscissa do início e a abscissa do fim, que corresponde ao intervalo de integração.
Se você pensar em uma lâmpada ligada aqui em cima, esse intervalo de integração é a sombra que esse objeto vai fazer aqui embaixo, é o intervalo de integração. Então você precisa saber quem é a função de cima, quem é a função de baixo, não importando se os dois gráficos estão acima do eixo X, se os dois gráficos estão abaixo, se tem um gráfico acima e tem um gráfico abaixo, ou então se eles misturam, como eu coloquei aqui nessa ilustração. O gráfico da função f tem parte acima e parte abaixo do eixo X, o gráfico da função g tem parte abaixo, tem parte acima do eixo X. Não importa, em todos os casos, a área é calculada do mesmo jeito. É a integral em cima do intervalo, né, onde essa região está definida. A área é a integral em cima do intervalo da função de cima menos a função de baixo. Sempre. Então você note que você sempre precisará de 4 coisas para calcular a área. Você precisa saber qual é a função que cerca a região por cima, precisa saber qual é a função que cerca a região por baixo, precisa saber onde que a região começa, onde que começa o intervalo de integração, qual é o primeiro valor de x para um ponto da região, onde que a região termina. Então, olha, gráfico de cima, gráfico de baixo, onde começa e onde termina. Sempre você precisará de 4 coisas. Então eu coloquei esse exemplo aqui e já de cara você não tem as 4 coisas, né? Porque nem sempre o autor vai fornecer para você quem é o ponto inicial, quem é o ponto final. Às vezes ele só fala assim: calcule a área da região delimitada pelos gráficos das funções tal e tal. A não ser que essa região delimita mais de uma região. Se isso acontecer, ele vai falar, é a região no primeiro quadrante, é a região no segundo quadrante. E ele vai te dar uma pista, né, para você saber qual é a região. Mas, às vezes, ele não vai te falar onde começa e onde termina. E aí caberá a você descobrir onde começa a região, onde termina a região. E para você descobrir isso, você precisa saber que ponto é esse, ó. Esse é o ponto da região que mais à direita está, né? Então, ele é o extremo direito aqui. Eu preciso saber que ponto que é esse. Eu acho que não há dúvida que o ponto esquerdo é o 0, né? Agora, o ponto direito é que a gente não sabe. E você vai descobrir onde que está esse ponto direito quando você encontrar onde que está a interseção. Onde que as curvas se cruzam, né? É isso que nós vamos tentar descobrir. Então, veja bem. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular a interseção. Onde é que essas duas curvas se cruzam? Bom, elas se cruzam no ponto onde elas vão se cruzar. A abscissa desse ponto é o mesmo, tanto se você olhar para a função que tem gráfico, a parábola, quanto se você olhar para a reta. Tem a mesma abscissa, tem a mesma ordenada. Só que as regras que estão colocadas aqui, elas já estão com as ordenadas, os y, em função das abscissas, dos x. Então eu tenho a ordenada aqui dando 4x menos x quadrado. E tem a ordenada aqui dando y. Ora, quando as duas se cruzarem, a ordenada nas duas situações será a mesma. Então o que você precisa fazer aqui é só descobrir quando é que x será igual a 4x menos x quadrado. E resolva essa equação para você encontrar onde é que essa igualdade vai acontecer. Bom, se eu trouxer todo mundo para cá, vai ficar como? Aí vai ficar x quadrado mais x menos 4x igual a 0. Então vai ficar x ao quadrado menos 3x igual a 0. Se eu colocar o x em evidência aqui, aí vai sobrar o quê? X menos 3 igual a 0. Quando é que o produto de dois números dá 0? Ou quando x é 0. Deles tem que ser 0, não é verdade? Então, como vocês disseram aí, ou o x será 0, ou então o outro fator, que é o x menos 3 igual a 0. Para que o x menos 3 seja 0, o x tem que ser 3. Então eu tenho aqui, então, duas soluções, que correspondem aos dois pontos onde o gráfico das duas vão se cruzar. Tem no 0 e tem no 3. Então, com isso, agora eu já tenho onde começa, onde termina. Função que tem gráfico acima é a parábola, função que tem gráfico abaixo é a reta. Aí, por esse motivo, olha, a área será igual à integral, onde começa a região? Começa no 0. Onde termina? Termina no 3.
Função que tem o gráfico acima é o 4x menos x quadrado. Então essa aqui, ó, é a função de cima, menos a função de baixo. No caso, a função de baixo é o x. Essa aqui seria a função de baixo, e aqui dx. Então o seu trabalho é calcular essa integral agora. Então ficou assim, integral de 0 até 3, de 4x, olha, 4x menos x dá 3x, vamos colocar logo aqui, ó, 3x menos x quadrado dx. Para calcular essa integral definida, essa soma integrada, como nós vimos pelo segundo teorema fundamental do cálculo, eu preciso da primitiva dessa função aqui, aplicada no extremo superior, menos essa mesma primitiva aplicada no extremo inferior. Aqui eu nem vou precisar abrir parêntese para calcular a primitiva, porque é imediata, né? Primitiva de 3x é 3x ao quadrado sobre 2. Primitiva de x quadrado é x ao cubo sobre 3, ó. X elevado ao cubo dividido por 3. Vamos colocar um colchete aqui agora, vai. Aqui indo de 0 até 3, nós mantemos aqui para você saber onde é que o intervalo começa e onde é que ele termina. Eu preciso aplicar essa função daqui de dentro, que é o nosso gzão aqui, eu preciso do nosso gzão aplicado no 3, menos o gzão aplicado no 0. O gzão aplicado no 3 vai ficar assim, 3 vezes 3 ao quadrado, dividido por 2, menos 3 elevado ao cubo, dividido por 3. Isso aqui seria o gzão de 3. Depois tem assim, ó, menos. Aí você tem que trocar por 0 aqui, onde tem x tem que colocar 0. Mas eu acho que ninguém tem problema em perceber que se você trocar o x por 0 aqui dá 0, né? Então vai ficar assim, 0, e esse aqui é o gzão de 0. Veja, calculei gzão de 3 menos o gzão de 0. Agora é só fazer as continhas, ó, 3 ao quadrado dá 9, vezes 3 dá 27. Então ficou 27 meios menos 27 terços. Vamos subir aqui, ó. Então ficou 27 meios menos 27 terços. O jeito que você vai fazer essa continha, tanto faz. Vou ver o jeito que você acha melhor. Eu acho que eu vou colocar o 27 em evidência, sabe? Aí vai ficar assim, ó, 1 meio menos 1 terço. 3 menos 2 dá 1 sexto, né? Então vai ficar assim, 27 vezes... Todo mundo sabe fazer isso aqui, não sabe, gente? Ó, 3 menos 2 dá 1, então fica 1 sexto. Então, no final das contas, ficou assim, 27 sexto. Isso dá para simplificar, ó. Dá para simplificar por 3 aqui e por 3 aqui também. 27 por 3 dá 9, 6 por 3 dá 2. Então, ficou 9 meios. Esse 9 meios, meu propósito era calcular a área. Esse 9 meios é a área. 9 meios unidades de área. Ok? Basicamente é isso. Então, quando você estiver diante de outra situação, pode acontecer duas coisas. O autor pode dar a você o desenho pronto. Como tem uma página do livro aí que tem um monte de desenho já prontinho. Aí você tem que olhar para o desenho e saber quem é a função de cima, quem é a função de baixo, onde começa, onde termina. Ou de repente o autor não fala isso para você. Ele fala assim, eu quero a área que está entre o eixo x e o gráfico de tal função. Entre x, com x igual a tanto, até x igual a tanto. Aí o gráfico não é fornecido. Nesses casos, o que eu vou querer de vocês é que vocês saibam fazer gráficos de funções simples. Eu não vou exigir que vocês saibam fazer o gráfico do ln da exponencial do x quadrado vezes cosseno. Não faz sentido. Agora, gráfico de parábola, que é reta, também tem que saber fazer gráfico de reta. Legal? E o que mais? Exponencial, é elevado a x, por exemplo, é elevado a menos x. Isso aí eu acho que todo mundo consegue fazer sem maiores problemas. Então, para calcular a área, basicamente o que você precisa é isso. Olha só, você viu o pontapé inicial, né? Nossa tabela de integrais, meninos, nossa tabela de integrais, ela terá cerca de 20 integrais. E essas são as 6 primeiras. Vocês depois terão acesso a um recursozinho que eu chamo de tabuada de integrais. O objetivo é você fixar, você tem que gravar essas principais primitivas, tem que ter isso aqui no sangue.
Então, eu opto por não colocar x aqui para não causar confusão. E os exemplos aqui é até para ilustrar um pouco isso. Eu uso aqui um quadradinho, esse quadradinho representa uma coisa. Essa coisa pode ser uma variável? Pode. Integral de dy é y mais c. Integral de dx é x mais c. Mas não precisa ser só variáveis. Eu posso ter uma função aqui dentro. Integral de d coisa é a coisa mais c. Então, para esse exemplo aqui de cima, para esse exemplo aqui, ó, integral de d é elevado a x menos x quadrado. A minha coisa é isso aqui, ó. Esse é o meu quadradinho. Então, o que o 1 está falando ali, é que a integral de d coisa é a própria coisa. Então, isso aqui é elevado a x menos x quadrado mais alguma constante. Ok? A segunda está dizendo o seguinte, que mostra a você como é que integra a potência. Nós já até falamos isso aqui hoje, só que eu tinha colocado x elevado a alfa. Aqui eu vou colocar de uma forma mais genérica. A integral de coisa elevada a n, esse n é um número que não pode ser menos 1 nesse caso aqui. D é a mesma coisa, e aí eu quero que vocês reparem que isso aqui deve acontecer, essas duas coisas aqui devem ser iguais. Caso você esteja diante de uma situação dessa, a integral de coisa elevada a n, a primitiva de coisa elevada a n de coisa, é o coisa elevada a n mais 1 dividido por n mais 1. Por exemplo, essa aqui. Em um primeiro momento você pode bater o olho e falar assim, nossa, isso é complicado, não vou dar conta de fazer. Eu vou ter que desmembrar essa quarta potência aqui? Não dou conta não. Não precisa. Se você reparar bem, a sua coisa, o seu quadradinho, é isso que está aqui, ó. Integral de 3x quadrado menos 2 elevado a quarta. Esse é o seu quadradinho. Você tem que reparar se aqui à direita do D tem o mesmo que está aqui. E nesse exemplo, de propósito, eu coloquei de propósito, é a mesma coisa. Então eu estou diante dessa situação. Integral de coisa elevada a n, o meu n aqui é 4, de coisa. Então isso aqui vai ficar assim, pelo que eu estou colocando aqui em 2, isso ficará assim, ó, 3x quadrado menos 2 elevado a 4 mais 1, no caso aqui dá 5, dividido por 5. Só que eu só posso fazer isso se o que estiver aqui à direita do desenho for o mesmo que estiver na base da potência. Se isso aqui fosse um dx, por exemplo, se fosse só dx, não poderia fazer. Pessoal, enquanto eu estou explicando, deixa eu só explicar. Se é isso que estivesse aqui fosse só x, você não poderia fazer isso que eu fiz aqui. Pode fazer porque eles são iguais. Ok? A mesma coisa não, parecido, né? Agora eu coloquei a situação quando n igual a menos 1. Veja que dá diferente. Ó. Coisa elevada a menos 1 de coisa. Isso é coisa elevada a menos 1 é 1 dividido pela coisa. Repare aqui, ó, que isso aqui com isso aqui devem ser iguais. Ó, iguais. Então, se você se deparar com uma situação dessa, 1 dividido por 1 mais x quadrado dx, muita gente olha para isso aqui e fala assim, é ln de 1 mais x quadrado. Porque ele aprendeu que integral de 1 dividido por alguma coisa dá ln. Não é bem assim. Isso não dá ln, porque o que eu tenho aqui embaixo não é o mesmo que eu tenho aqui. E essa coisa aqui, então, não dá ln de 1 mais x quadrado. Para dar ln de 1 mais x quadrado, teria que ser 1 dividido por 1 mais x quadrado de 1 mais x quadrado. Aí você se encaixaria aqui. É necessário que você perceba essa igualdade, se está acontecendo ou não, ok? Primitiva do cosseno. Cosseno da coisa de coisa. Mais uma vez chamamos a atenção. É preciso que essas coisas aqui sejam iguais. Sempre é necessário iguais. Sempre é necessário essa igualdade. Então, se você estiver diante assim, integral do cosseno de 3x dx. Se você estiver diante disso aqui, não pode dizer, a integral do cosseno é seno, então é dar seno de 3x. Não pode não. Porque o que eu tenho aqui não é o mesmo que eu tenho aqui. São diferentes. Não pode então. Tá bom? Integral do seno da coisa depois é menos cosseno da coisa. E a integral da exponencial é a própria exponencial. Desde que isso aqui sejam iguais.
é preciso ter essa igualdade sempre, ó, iguais. Então, por exemplo, essa aqui, ó, a integral da exponencial do seno de seno, o mesmo que está lá em cima, o mesmo que está aqui em cima, é o que está aqui à direita do desenho. Então, tudo bem, isso aqui vai dar E elevado a seno. E elevado a seno mais uma certa constante. E esse aqui? Esse aqui você ainda tem que dar uma arrumada nele. Porque aqui você tem uma raiz cúbica. Raiz cúbica, você tem assim, raiz cúbica de alguma coisa aqui. Isso aqui é a mesma coisa que essa coisa elevada a 1/3. Então eu posso escrever isso aqui como sendo assim, ó, 5x² mais 2 elevado a 1/3 vezes d 5x² mais 2. Pronto, agora aqui, ó, coisa elevada a n de coisa. Eu estou diante do número 2 aqui, ó. E agora o número 2 já me fala o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer assim, ó, 5x² mais 2 elevado a 1/3 mais 1 dividido por 1/3 mais 1. Mais uma certa constante, dá 4/3, né? Então aqui vai ficar assim, ó, 3/4 de 5x² mais 2 elevado a 4/3. 3/4 mais 5. Tá certo?